Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Zedu, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Zedu, a gente continua aqui na pauta, né? Relacionamentos, casamento e agora também sobre inventário, porque foram inúmeras as perguntas dessa nossa vida conjugal, suas implicações jurídicas que chegaram no último episódio, que a gente preferiu dedicá-los a eles agora, nesta manhã, não é mesmo? É isso aí. O Ricardo, posso já fazer as perguntas? Pode sim. Então vamos lá, o Ricardo. A pergunta dele é a seguinte: como é que fica um imóvel que estava alugado por um falecido? Considerando que a conta corrente foi bloqueada após o falecimento, qual é o risco de um herdeiro, por exemplo, receber esse aluguel sem ter feito o inventário ainda? Boa, hein? Vamos lá. A primeira coisa é a seguinte, Fernanda. Todo o patrimônio, os frutos do patrimônio, do inventariado, né, do falecido, a gente chama também de autor da herança, todo esse patrimônio tem que ser gerido por alguém até a partilha. O que acontece? A legislação estabelece que, com o falecimento do autor da herança, essa herança é transmitida imediatamente para os seus sucessores. Só que ela é transmitida, mas a posse direta e efetiva só depois da partilha. Enquanto isso, nós passamos por dois momentos. O primeiro momento é o administrador provisório desse inventário. É alguém que já eventualmente esteja de posse desses bens, que vai continuar gerindo esse patrimônio, vai gerir em nome do espólio, em nome de todos os herdeiros. Depois disso, é nomeado um inventariante que presta um compromisso e assume efetivamente essa gestão dos bens. Mas todos os bens pertencem à herança e até a partilha não é de um herdeiro ou de outro herdeiro, é de todos ao mesmo tempo. Então, no caso de aluguéis, na eventualidade desses aluguéis serem depositados direto na conta do autor da herança, não tem problema nenhum, porque na partilha essa conta vai ser também distribuída com os herdeiros. O problema é quando não é uma conta que renda uma remuneração ou que não tenha correção, e às vezes o inventário pode demorar muito. Mas o responsável por essa gestão da herança pode pedir que os valores daquela conta sejam transferidos para uma conta judicial que tem remuneração, então diminui um pouco o prejuízo. Agora, o herdeiro que eventualmente esteja recebendo esses valores, ele vai ter que prestar contas no inventário para os outros herdeiros, porque ele não pode se apropriar daquilo que não é dele. Se no futuro, com a partilha, ficar decidido que é dele, ok, mas até lá ele tem que prestar conta desses valores. Você acha que está respondida, Fernanda, a pergunta? Eu acredito que sim. Se o Ricardo tiver ainda alguma observação, só escrever aqui pra gente. Eu vou para a Beth. É isso aí. A Beth, a pergunta dela é sobre regularização do bem quando o mesmo é transmitido de pai ou mãe falecido a um único filho. É dispensável o inventário? Não, não é. Você não vai fazer o inventário. Quando é um único bem, ou bem de pequeno valor, quando está tudo resolvido, você vai fazer um arrolamento. Mas é um procedimento semelhante ao inventário, tá? A gente tem alguns que vão dizer até que é uma forma de inventário. Porque é engraçado a gente observar, Fernando, que essa palavra inventário, ela, na verdade, é uma palavra mais da contabilidade do que do direito, tá? Uhum. O inventário, ou seja, é a relação do patrimônio e a partilha é a divisão de acordo com o quinhão de cada um. Então, você vai ter que inventariar todos aqueles bens, ou seja, listar ou arrolar. O arrolamento é um procedimento simplificado de se fazer isso aí. A gente pode até, numa outra oportunidade, explicar um pouco melhor a diferença, mas eu acredito que não interessa muito para os nossos ouvintes, não. O importante é saber que há um procedimento formal para a transmissão definitiva desse patrimônio, né? Então, se o imóvel está regularizado, ok, você vai ter que fazer a transferência, que seja por um arrolamento,
seja por um inventário, você vai ter que fazer a transferência. Por quê? Porque está lá registrado em nome do falecido, que não vai poder assinar a transferência, né, daquele bem. Então, para que haja transferência daquele bem para o nome do herdeiro, você precisa fazer esse procedimento e o juiz autoriza a transferência, ou ao final, quando é lavrada, né, a certidão, o formal de partilha, né, a pessoa pode apresentar aquilo no cartório e transferir para o nome, ok, tudo bem. Quando não está regularizado, e precisamos saber por que não está regularizado. Porque às vezes as pessoas adquirem bens, ainda que imóveis, nos chamados contratos de gaveta. Fernando, não é a forma correta. Por quê? Porque os bens imóveis, a propriedade é transmitida por meio de escritura pública e pelo registro, né, do bem. Aham. Mas a gente sabe que tem muita gente que vai naquela coisa, faz um contrato de promessa de compra e venda, às vezes quando vai lá procurar regularizar aquilo, vê que o custo do cartório é um pouco maior do que a pessoa imaginava e tal, e acaba, ou então simplesmente deixa para lá, e aí quando falece fica essa situação. Bom, o certo é você fazer essa regularização no próprio inventário. Só que existem formas de você fazer isso. Ora, se você é o único herdeiro, se você tem comprovação disso, você pode fazer isso pela via da uso capião. Depois de um determinado tempo, você vai ao judiciário ou até direto no cartório e diz, olha, resido aqui há muito tempo, tenho ânimos de dono, isso aqui é meu, foi me transferido a posse pelos meus ascendentes e agora não tem problema nenhum, você pode fazer. Ou pode procurar o antigo proprietário, se vivo for, e falar, olha, teve isso aqui, não quero passar para o inventário porque eu não quero pagar o imposto de transmissão, porque teria que transmitir para o autor da herança, teria uma tributação, e depois transmitir para o herdeiro, teria uma outra tributação, taxas de escritura, emolumentos, essas coisas todas. Isso quer simplificar? Procura o antigo proprietário, vai lá e faz a escritura direta. Mas eu vou deixar muito claro, Fernanda, esse procedimento não é o procedimento correto. E se aparece um herdeiro, ou se pode haver alguma impugnação, inclusive do próprio Estado. A recomendação é que se faça a regularização, apresente por meio da documentação, apresente a documentação que tiver, busca a tutela jurisdicional para transferir aquele bem para o nome do inventariado, do autor da herança, e que depois faça a transferência para os herdeiros na proporção do quinhão de cada um. Esse é o procedimento correto. Mas tem gente que gosta de cortar caminho e eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Então, enfim. Tá certo, Zedu. Obrigada por responder aos nossos ouvintes. Até segunda que vem, hein? Até segunda que vem, se Deus assim nos permitir.